meditar na palavra, eu tenho uma palavra para trazer aos irmãos, baseada em Números. No livro de Números, capítulo 6. Abra comigo em Números, capítulo 6. A partir do verso 22, Números capítulo 6, verso 22. Quem já abriu, diga amém. Diz assim a palavra: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai. Ó Deus, que a Tua palavra nesta noite traga sobre nós esta certeza de que o Senhor quer nos abençoar, de que o Senhor é o nosso abençoador, de que o Senhor é a fonte das bênçãos que precisamos para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa sociedade. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos, ó Deus, para recebermos, para vermos, ó Deus, esta verdade da Tua palavra. Nós te pedimos isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra nesta noite é o perfeito abençoador. O perfeito abençoador. Meus irmãos, quem aqui é do tempo de que antes de dormir tinha que pedir bênção para o pai e para a mãe? Quem é do tempo aí? De que antes de dormir tinha que pedir benção pai, benção mãe. Nem falava bênção, né? É benção pai, benção mãe. E quando encontrava um tio, uma tia, uma avó, a primeira coisa que tinha que fazer era o quê? Benção tio, benção tia, benção avô. Meus filhos, quando pequenos, sempre faziam isso, né? E sempre ensinei eles a fazerem isso, né? Antes de dormir, né? Pedir a bênção a mim, pedir a bênção à mãe. Hoje eu fico muito feliz quando Sofia, filha da Janete, o Rodrigo, filho da Janete, já um homem de 20 e tantos anos, 22 anos, maior do que eu, grandão, e sempre que ele me vê, ele, benção tio. Aí a Sofia, benção tio, sempre que me vê, eu fico muito feliz, né, quando vejo isso, e tenho para mim isso como um costume muito lindo, e que deve ser estimulado. Nós, como cristãos, devemos estimular isso nos nossos filhos, nos nossos netos, um instrumento, um momento de podermos declarar a bênção sobre a vida deles. E essa tradição da bênção nos círculos familiares, essa tradição ela está intimamente, diretamente ligada à fé cristã. Essa prática começou desde cedo, e a igreja percebeu a importância dos pais serem responsáveis e os evangelizadores das suas famílias. Então a própria igreja percebeu isso, nos catecismos das antigas igrejas, inclusive da Igreja Católica, se há instruções para se dar a bênção, para se impor as mãos, né? E até aqueles mais antigos não apenas se contentavam em falar a bênção de longe, queria que a criança chegasse perto para botar a mão na cabeça, né? Dizer, meu neto te abençoa, meu sobrinho te abençoa. Então, a própria igreja, nos seus catecismos, estimulavam isso, a declarar a bênção, impor as mãos, e obviamente que na Igreja Católica até fazer o sinal da cruz para poder abençoar. Infelizmente, irmãos,
à medida que a sociedade foi se afastando da fé cristã, e nós vivemos esse afastamento nas últimas décadas, à medida que a sociedade foi se afastando da fé cristã, esta tradição de dar a bênção, ela foi perdendo força nos nossos dias. Infelizmente, nós vemos isso. Mas eu pergunto, será que há um respaldo bíblico para a prática de abençoarmos e sermos abençoados? Será que há um respaldo bíblico para isso? Será que a Bíblia nos ensina a importância de declararmos as bênçãos uns sobre os outros, daquelas pessoas que têm responsabilidade de serem instrumentos de trazerem bênçãos de Deus sobre a nossa vida? E se sim, como tal prática deve ser realizada em nossos dias? Então nós vemos aqui um texto bíblico, e esse texto bíblico é conhecido como a bênção sacerdotal, é o título do próprio texto. E ele é conhecido exatamente por isso. E é também conhecido como a bênção araônica, ou seja, a bênção que vem do sacerdócio araônico antigo, Então, já nas primeiras páginas da Bíblia, nós vemos a prática de abençoar, Você sabe quem foi o primeiro abençoador? Quem foi o primeiro abençoador? O próprio Deus. Abra comigo, Gênesis capítulo 1. E você vai ver o próprio Deus sendo o primeiro abençoador, se apresentando como o primeiro abençoador. Lá em Gênesis capítulo 1, no ato criativo, nós vemos o ato criativo de Deus sendo associado ao ato abençoador. Deus criando e ao mesmo tempo que criava, Deus abençoava. E isso pode ser visto lá em Gênesis capítulo 1. E se você ver, por exemplo, o verso 22, diz assim: e Deus os abençoou, dizendo o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então Deus estava abençoando a criação. Mas não somente abençoando a criação. No verso 28, diz que quando Deus criou o homem e a mulher, depois de os ter criado, no verso 28, Deus repete a mesma coisa. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e assujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então nós vemos que o primeiro abençoador que a Bíblia revela é o próprio Deus, criando e abençoando. E não parou por aí. Deus, quando chamou Abraão, Deus lhe fez uma promessa para Abraão. E qual foi a promessa que Deus fez? Está em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, verso 2. Eu vou ler a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. E farei o que, meus irmãos? O que diz o texto bíblico? Te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos Deus criando, abençoando. Deus chamando e abençoando. E Abraão, que aprendeu a ser abençoado por Deus, ele mesmo se tornou um abençoador, passando isso para gerações futuras. E mais tarde nós vemos o próprio neto de Abraão. Quem foi um dos netos de Abraão? Foi Jacó, Isaac foi seu filho, Jacó. E nós vemos Jacó no final da sua vida chamando os seus filhos e declarando bênçãos sobre eles. Mas voltando ao texto de Números, capítulo 6, deixe sempre a sua Bíblia aberta em Números, embora a gente possa sair e alguns textos, Mas voltando ao texto,
Nós vemos Deus aqui instituindo, de uma forma cerimonial, um momento em que o sacerdote estaria abençoando o povo. Era um momento cerimonial, a bênção, que estaria sendo declarada pelo sacerdote, e Deus estava dando autoridade a esse sacerdote para ser um abençoador, um instrumento de bênção para aquele povo. E aqui, meus irmãos, duas coisas importantes para destacarmos, Quando diz aqui a palavra: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. E aqui há duas coisas importantes para destacarmos. A primeira delas, Deus é quem delega a autoridade a uma pessoa para que ela seja canal de bênção. É Deus que faz isso. É Deus que institui, chama ou coloca essas pessoas numa posição de autoridade para ser um canal de bênção. E esse canal de bênção é quem? É só o pastor? É só o sacerdote? Não. Nós entendemos que um pai e uma mãe é um canal de bênção para os seus filhos. Quando Deus faz de alguém um pai, quando Deus faz de alguém uma mãe, nós temos aqui o caso do Nicolas e da Brenda, que em breve vão se tornar, já são, mas no sentido prático, vão se tornar pai e mãe, é que Deus está delegando para eles uma autoridade, a autoridade de ser pai e mãe, de educar, de instruir. Deus coloca um avô e uma avó como uma posição de autoridade sobre a vida dos seus netos, para ser um instrumento de bênção para eles. Deus coloca pastores, bispos, Deus coloca pessoas em lugares de autoridade. E a Bíblia afirma que toda a autoridade é uma autoridade constituída por Deus. Um pai, uma mãe, então toda autoridade é uma autoridade constituída por Deus. Então todas as funções, irmãos, em sua essência, foram criadas para ser canais de bênção na nossa sociedade, no nosso mundo. Satanás faz um trabalho constante para enfraquecer as representações de autoridade. Ele começou a enfraquecer as representações de autoridade, especialmente pelas autoridades civis. Então nós vemos as autoridades civis sendo desrespeitadas em todos os sentidos. Mas ele passou também para as autoridades religiosas. Então, pastores, líderes, um padre sendo desrespeitado, vamos assim dizer. E por fim, Satanás também fez um trabalho de enfraquecer as autoridades familiares. Hoje os próprios pais já não têm mais uma autoridade sobre os filhos, já não exerce mais essa autoridade. Então a autoridade de Arão como sacerdote, ela veio de Deus, e ele não podia fugir desta tarefa. Da mesma forma, meus irmãos, se você tem uma posição de autoridade que Deus tenha te delegado, seja ela um pai, seja ela uma mãe, seja ela, no meu caso, um pastor, nós não podemos fugir desta autoridade que Deus nos deu, para sermos um canal de bênção, para sermos um instrumento de bênção. Então, se você é um pai, uma mãe, um avô, exerça essa autoridade que Deus te deu. Uma segunda coisa importante a destacar, segundo o texto, é que toda autoridade humana, ela é uma autoridade falha. Toda autoridade humana é uma autoridade falha. E às vezes uma pessoa quer se valer dessa verdade para não se submeter àquela autoridade, dizendo assim: não, o prefeito é um homem falho, o presidente é um homem falho, o pastor é um homem falho, então não vou me submeter a ele. Mas se Deus colocou uma pessoa numa posição de autoridade, a Bíblia nos ensina a nós nos submetermos a esta autoridade. Por exemplo, a autoridade do nosso pai no sentido humano.
O seu pai pode ter sido alguém que cometeu muitas falhas, mas ele é o teu pai. Eu me recordo, ainda bem jovem, depois de me converter, eu morei muitos anos, desde os 5 anos de idade, eu morei ali no final da rua Martins Pena. Quem conhece a Martins Pena aqui, né? Para os antigos é a antiga São Paulo. Quem é da vila há muito tempo fala o nome das ruas antigos, né? O meu filho, minha filha até brigava comigo. Meu pai só fala o nome da rua antigo, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, Santo Ivo, né? A gente fala, né? Então eu morei na final da Martins Pena ali. E a minha primeira igreja da qual eu congreguei era a igreja da Itatiaia, né? Os irmãos conhecem ali na Avenida Itatiaia, né? Aí eu tinha que sair a pé e ir para a igreja. E era muito comum, quando eu me converti, ainda bem jovem, de ir passando para ir para a igreja, e passando perto de algum bar, e ao passar perto de algum bar, meu pai estava ali bebendo com outros amigos, estava bebendo, e eu torcia, quando eu passava, para ele não me ver, passando, porque quando ele me via, ele sempre me chamava, meu nome na família é Nildo, né? Nildo, vem cá. Eu indo para a igreja, com a Bíblia na mão, indo para a igreja. Nildo, vem cá. E aí eu ia lá naquele bar, entrava, aí ele fazia questão de me apresentar para todos os amigos que estavam no bar, eu aceitava ele me apresentar, e depois eu falava, pai, agora eu tenho que ir para a igreja. Então tá bom, meu filho, pode ir lá. Mas quando ele me chamava, eu atendia porque era o meu pai. Era o meu pai. Eu não podia envergonhar ele naquela situação, né? Então, mesmo que seja um homem falho, uma mulher falha, nós devemos entender que a autoridade é algo importante. Seja ela no contexto de igreja, seja ela no contexto de família, a autoridade foi colocada por Deus para ser um canal de bênção. Arão estava recebendo uma autoridade de Deus para ser um canal de bênção ao povo de Israel. Então, Arão e seus filhos não foram chamados porque eram homens perfeitos, mas foram chamados para serem abençoadores pela graça de Deus. Você é um abençoador da sua família pela graça de Deus. Você vai ser um pai, ainda que você se esforce para ser um bom pai, você vai falhar, mas você vai ser um bom pai pela graça de Deus. Vai ser uma boa mãe pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então, foi Deus que chamou Arão. E o texto também nos mostra, meus irmãos, e deixa bem claro, quem é o abençoador. Olha que coisa maravilhosa no texto. Arão foi chamado para abençoar aquele povo, mas a bênção viria de quem? Viria do próprio Arão? Claro que não, claro que não. Porque o próprio texto nos mostra isso. Olha o que diz aqui o texto. A bênção que Arão deveria dar ao povo de Israel, todas elas começam da seguinte maneira: o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor levante o rosto sobre ti. Então a fonte da bênção não era Arão, a fonte da bênção era o Senhor. Então o texto nos mostra que o abençoador é o próprio Deus, é o nosso Deus. Ele é o agente das bênçãos. Arão seria simplesmente um instrumento, mas a bênção viria de Deus. E nós entendemos isso, que as bênçãos de Deus, seja na nossa família, seja na nossa igreja, por mais que Deus possa usar instrumentos, alguém pode dizer assim, o pastor está lá, o pastor é uma bênção de Deus. Eu sou um instrumento da bênção de Deus. A bênção vem do Senhor, mas a bênção não vem de mim. Na sua casa, você é um instrumento da bênção de Deus. Quem abençoa a tua casa de fato é o Senhor. É Ele que é a fonte de toda a bênção. E isso encontra
né, o que está aqui no texto, encontra eco lá naquilo que Paulo fala lá mais à frente, né? O apóstolo Paulo diz: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Sim, é por ele. É dele que vêm as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E o próprio apóstolo Paulo também fala no discurso que ele deu aos atenienses, quando estava lá em Atenas. Paulo declarou a seguinte coisa: pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Até a respiração que temos é bênção de Deus sobre a nossa vida. Qualquer coisa que você recebe, toda boa dádiva, como diz a palavra, vem das mãos de quem, meus irmãos? Das mãos do Senhor. Então, não reconhecer isso se constitui uma afronta a Deus. Alguém que não reconhece que a fonte das bênçãos na sua vida vem de Deus, é uma afronta a Deus. De certa maneira, é como se eu pegasse esse papel, mas não, papel não, uma coisa melhor. Pegasse esse relógio e desse para o irmão Eliseu como um presente para ele, e ele, ao receber, virasse as costas e nem me dissesse obrigado. E é isso que a humanidade faz. Deus é a fonte de toda bênção, mas nós vemos o homem não reconhecendo isso. E a bênção que está aqui declarada no texto de Números é essa, mostrando que a fonte de bênção é o Senhor. O Senhor te abençoe. O Senhor faça resplandecer. O Senhor levante o rosto sobre ti. Então, Ele é a fonte da bênção. E no texto nós podemos identificar as bênçãos declaradas. Bênçãos que todos nós desejamos. Vamos voltar ao texto. Verso 24 diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Quem quer ser guardado por Deus aí? Quem quer ser abençoado por Deus? É algo que todos nós queremos. Então, quando Arão declarava essa bênção sobre o povo, era algo que o povo queria e precisava. Então, a primeira parte aqui do texto se refere à nossa segurança. Quando Arão fazia isso com o povo e declarava: o Senhor te abençoe e te guarde, qual era o papel disso? O que o povo, ao ouvir essas palavras, o que o povo recebia? Então, o sacerdote Arão estava ali lembrando ao povo de que quem guardava Israel nas suas jornadas era o Senhor. E olha que as jornadas eram bem mais difíceis do que hoje, vamos assim dizer, em certo sentido, né? Aquele povo tinha que atravessar desertos. Aquele povo tinha que enfrentar inimigos. E quando o sacerdote levantava a mão para declarar a bênção, isso trazia a memória do povo, que quem guardava aquele povo era o Senhor. O Senhor guardou o povo nas suas jornadas pelo deserto, o Senhor guardou o povo na sua entrada em Canaã, nas lutas contra os inimigos em Canaã, e Deus faria isso de geração em geração. E o salmista, mais tarde, também lembra isso, dizendo: o Senhor é quem te guarda, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Então essas palavras traziam ao coração do povo essa certeza: Deus é quem está guardando o povo. É Deus que está guardando o povo de Israel na sua jornada. E da mesma forma nós hoje devemos entender isso. O Senhor é quem te guarda, meu irmão. O Senhor é a fonte das nossas bênçãos e mais, é Ele quem nos guarda. A outra bênção aqui que o texto refere, verso 25, diz: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha o que, meus irmãos? Misericórdia de ti. Então essa outra bênção se refere ao favor de Deus. A expressão faça resplandecer o rosto, dentro da cultura do tempo aqui em que isso foi escrito, esse texto foi escrito,
A ideia é a seguinte: aqueles povos, eles tinham uma preocupação de serem protegidos pelas divindades. E era muito comum entre os povos semíticos, os povos da Mesopotâmia, eles terem a imagem do seu Deus, num rosto bem levantado, sobre o povo para os proteger. Então, quando Deus institui aqui em Israel essa expressão, faça resplandecer o rosto sobre ti, é que o Deus estaria olhando favoravelmente para o seu povo. Então, levantar o rosto traz essa ideia de que Deus está olhando por nós, de que Deus está com o seu rosto voltado para nós. E é maravilhoso, irmãos, quando nós vemos que quando Deus está olhando para nós, e especialmente para o seu povo, Deus está trazendo sempre algo maravilhoso sobre a nossa vida. O texto diz: levante o seu rosto e derrame ira. É isso que diz o texto? Levante o seu rosto e derrame juízo. Mas o que diz o texto? Faça resplandecer o seu rosto e tenha o que, meus irmãos? Misericórdia de ti. E é exatamente isso, né, que o povo tinha que reconhecer. Que quando Deus levanta o seu rosto para nós, essa misericórdia. Ainda que homens possam demonstrar misericórdia, irmãos, nós podemos demonstrar misericórdia um para o outro, né? Mas essencialmente, misericórdia é um ato divino. É um ato de amar, ter bondade para com miseráveis. Segundo a Bíblia, sabe qual era a coisa certa mas a coisa mais indicada para Deus fazer com pecadores como nós? Qual era a coisa mais indicada para Deus fazer com pecadores como nós? Era nos exterminar. Era derramar o seu juízo sobre nós. Se Deus derramasse a sua ira sobre nós, Deus estaria sendo justo, perfeitamente justo em derramar a sua ira. Mas ao levantar o seu rosto sobre nós, ao resplandecer o seu rosto sobre nós, o que Ele faz é derramar a sua misericórdia. E você que foi alcançado pela misericórdia de Deus, diga: Senhor, obrigado. Obrigado por essa misericórdia. Deus não é obrigado, escute isso, irmãos, Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. Às vezes a gente pensa que Deus é obrigado a ter misericórdia. Não, Deus é livre, Deus é santo, Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, ele diz isso, que Deus declara: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Então é uma graça maravilhosa saber que Deus levanta o seu rosto para nós, e ao invés de olhar com ira, Deus olha com misericórdia. Nós temos sido alvos da misericórdia de Deus, e era isso que Israel precisava saber. Deus está levantando o rosto para vocês, mas está levantando o rosto com um olhar de misericórdia. E mais uma vez, a bênção repete aqui. Primeiro diz: faça resplandecer o rosto. E no verso 26, mais uma vez: o Senhor sobre ti levante o rosto e te conceda o que, meus irmãos? E te conceda a paz. Na primeira vez que Deus resplandece o rosto, o resultado é misericórdia. Na segunda vez que Ele levanta o rosto, o resultado é o que, meus irmãos? É paz. E o termo bíblico aqui para isso é shalom, que vai muito além desse significado de uma paz que é a ausência de guerra. Não, quando a Bíblia usa o termo shalom, não é simplesmente a ausência de guerras e conflitos. Na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, estão querendo fazer agora um cessar-fogo para se ter um momento de paz. Mas o termo shalom não quer dizer isso. O termo shalom fala de algo muito mais profundo, fala de bem-estar,
fala de segurança, fala da presença de Deus indo à nossa frente. Então, quando Arão levantava a sua mão e declarava a bênção sobre Israel, Israel sabia destas coisas, de que Deus estaria guardando eles, de que Deus estaria levantando o rosto com misericórdia, e de que Deus estaria levantando o rosto para derramar sua paz. Mas para finalizar a exegese desse texto, nós devemos compreender algo também muito especial que o texto nos diz. Que o alvo desta bênção araônica, ou a bênção sacerdotal que Arão ia dar ao povo, não eram as bênçãos pelas bênçãos, meus irmãos. Deus queria inculcar no coração, na cabeça e no coração daquele povo, algo muito mais profundo, né? De que Deus havia escolhido aquele povo para fazer naquele povo o nome do próprio Deus engrandecido e conhecido no povo e através daquele povo. E é por isso que a gente vê muito na Bíblia isso, Deus usando os profetas para dizer: eu farei o meu nome grande através de vocês. Deus queria, como Deus falou para Abraão, né? Em ti serão benditas, não é só você, Abraão, que vai ser abençoado, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus usa muito o profeta Isaías dizendo, né, que as nações da terra desfrutariam das bênçãos que Deus estaria dando a Israel. Então Deus queria fazer o nome dele conhecido em Israel e através de Israel. Então a bênção tinha uma finalidade. Deus queria usar o sacerdote para abençoar Israel, mas tinha uma finalidade. Não era simplesmente o povo sair dali dizendo: fui abençoado. A finalidade não era essa. A finalidade está aqui no texto, verso 27. E assim porão, ou seja, quando eles acreditarem que eu sou o Deus que guarda a vida deles, quando eles acreditarem que eu faço o meu rosto resplandecer com misericórdia, levanto o meu rosto dando a paz para eles, quando eles acreditarem nisso, diz o verso 27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então as bênçãos seriam uma consequência disso, irmãos. Daquele povo está carregando o nome de Deus, engrandecendo o nome de Deus, glorificando o nome de Deus. Então não era a bênção pela bênção. Nem isso, nem no Antigo Testamento, e nem isso deve ser nos nossos dias. Ninguém tem que vir à igreja simplesmente buscando as bênçãos pelas bênçãos. Não. Nós temos que buscar o Deus das bênçãos. Do nome dele ser engrandecido na nossa vida. Do nome dele ser lembrado. De testemunharmos o nome dele lá fora. Das pessoas olharem para nós e ver a transformação que Deus fez na nossa vida e dizer: a bênção que ele tem, eu quero para a minha vida também. E aí, reconhecendo isso, vão buscar o Deus que nos abençoa. Né? Alguém que chegue para você: de qual igreja você é? Porque eu quero ir para essa igreja, porque essa igreja é uma igreja abençoadora. E você tem que dizer para essa pessoa: não é a igreja, é o Deus que está na igreja. É Ele que é a fonte das bênçãos. Então Arão e seus descendentes foram constituídos por Deus para serem abençoadores do povo. Mas eles não eram abençoadores perfeitos. E aí é que está o detalhe. Arão seria um instrumento de transmitir a bênção, mas ele não seria um instrumento perfeito. Havia no meio do povo de Israel uma expectativa de que o perfeito abençoador ele viria. Ele chegaria um dia. Ele foi prometido por Deus desde os tempos mais antigos. O próprio Moisés falou que Deus levantaria depois dele um profeta maior do que ele, que estaria abençoando o povo. Os próprios profetas anunciaram que Deus levantaria um que estabeleceria a nova aliança, e que essa nova aliança seria um instrumento de uma bênção tremenda. Deus falando por meio da boca do profeta Jeremias, dizendo: não lembrarei mais dos vossos pecados.
estabelecerei uma aliança eterna com vocês. Vocês não mais lembrarei dos vossos pecados. E quando o perfeito abençoador veio, irmãos, ele não escondeu isso. Quem foi o perfeito abençoador? E ele declarou isso. Vamos ver. Lucas, capítulo 24. Abra comigo. Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas. Olha que coisa tremenda. Olha, se você já achou tremendo o texto lá de Números, capítulo 6, veja como tremendo é agora Lucas, capítulo 24. A partir do verso 44. Olha o que diz o texto. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Escrito aonde, meus irmãos? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, esses anúncios que foram feitos no passado, Jesus estava dizendo, eles apontam para mim, e continua. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Mas não para aí. Olha o que continua o texto. Então, Jesus os levou para Betânia, e erguendo as mãos, o que ele fez, meus irmãos? O que ele fez, igreja? Ele os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado ao céu. Então eles, fazendo o que, meus irmãos? Adorando. Voltaram-se para Jerusalém, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo, fazendo o que, igreja? Louvando a Deus. E aqui entra alguns detalhes importantes. Arão, quando tinha que abençoar alguém, o texto diz que ele abençoava na terceira pessoa. O Senhor te abençoe. O Senhor resplandeça o rosto sobre ti. O Senhor levante o rosto sobre ti. Mas quando nós vemos aqui no texto de Lucas, Jesus não aponta para o lado. O texto diz: e ele os abençoou. Ele tem autoridade para abençoar. Ele é o próprio Deus. Ele tem autoridade para mudar a vida e a história de quem quer que seja. Ele é o perfeito abençoador. Então é o próprio Jesus que abençoa. E de uma maneira infinitamente superior a Arão, Cristo veio trazer uma bênção que nenhum outro sacerdote poderia dar. Lá no texto de Números, nós vemos que Arão dizia, o Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer, tenha misericórdia, te dê a paz. Mas Cristo trouxe uma bênção que nenhum sacerdote poderia dar. Os sacerdotes no passado, quando alguém vinha até eles, oferecendo um sacrifício pelo pecado, o sacerdote tinha que dizer para aquele que ofereceu o sacrifício pelo pecado: o Senhor te perdoe. O Senhor tenha misericórdia de ti. Mas aqui no texto, o próprio Jesus declara aqui, no verso 47, que em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Então ele tem autoridade. Ele não aponta para outro. É ele próprio
que perdoa os nossos pecados. É Ele próprio que nos concede essa maior bênção. Que bênção, pastor? A remissão verdadeira e completa dos nossos pecados. A Bíblia diz que no Velho Testamento, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo e pelo povo. Cristo não. Cristo ofereceu sacrifício por nós. Ele é o perfeito, né? Como nós cantamos, né? Ele é o perfeito sacrifício. Ele é a perfeita oferta perante o nosso Pai. Por isso, irmãos, aqueles que estão em Cristo desfrutam desta alegria maior. Nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar do esquecimento. Seja ele que pecado foi. E às vezes, num contexto humano, alguém pode falar: mas pastor, eu já fiz coisas escabrosas, eu já fiz coisas terríveis. Mas o perfeito abençoador pegou os teus pecados, lançou no mar do esquecimento e remiu todos os teus pecados. A Bíblia diz: já não há mais condenação. Então a bênção que Jesus concedeu aos discípulos, fizeram eles ter uma atitude, irmãos, maravilhosa, né? Quando ele diz o texto, e os abençoou, diz o texto que no verso 52, né? Então eles adorando. A Bíblia nos ensina que você só pode adorar, você pode adorar homens? Nós podemos adorar homens, irmãos? Então, se uma pessoa é adorada, é porque essa pessoa é o quê? É Deus. Então, se a Bíblia diz que os discípulos adoraram a Jesus, é porque reconheceram em Jesus o próprio Deus, aquele que tem a autoridade para perdoar nossos pecados. E hoje nós vemos muitas pessoas que se declaram abençoadas por Deus. Isso eu diria que é um contrassenso. Porque aqui o texto nos mostra que quando os discípulos foram abençoados, qual foi a reação deles? Adoraram e louvaram o nome do Senhor. Mas hoje nós vemos muitas pessoas dizendo: sou um abençoado de Deus. E às vezes até num contexto de saudação, né? A pessoa diz assim: ô abençoado, ô abençoada. Mas essa palavra caiu em tanto, eu diria que caiu numa questão tão popular, que se perdeu esse sentido. Porque quem é abençoado por Deus, a reação dessa pessoa é adorar a Deus e louvar o nome de Deus. É um adorador, é uma pessoa que louva a Deus. E hoje nós vemos muitas pessoas que se declaram abençoadas por Deus, mas que permanecem longe da casa do Senhor, não adorando como deveriam adorar. E a minha pergunta é: será que de fato são abençoados? O desejo de Deus, irmãos, é ser a fonte de todas as bênçãos para a nossa vida. Nós vemos isso lá no início, não foi isso que a gente viu? Lá em Gênesis, ele já estava criando e abençoando. Chamou a Abraão e o abençoou. Chamou o seu povo e o abençoou. Quando o povo pecou, ainda assim, Deus levantou o seu rosto com misericórdia e com paz. Deus quer ser o abençoador do homem. No passado, Ele chamou mediadores falhos, mas na plenitude dos tempos, Ele constituiu o perfeito abençoador. E o perfeito abençoador é Cristo Jesus. Mas nós não podemos e nem devemos querer as bênçãos de Deus na nossa vida em rebelião ou desobediência ao Senhor. Deus abriu um caminho para nos abençoar. E esse caminho é Cristo, né? E esse caminho nos é revelado pela sua palavra. Amém, igreja? Então firme isso no seu coração. Deus quer ser o abençoador da tua vida. Ele quer ser o abençoador da nossa família. Ele quer ser o abençoador da nossa igreja. Ele quer ser a fonte de bênção. A vida abençoada está em Cristo. E como disse o autor C.S. Lewis, Deus não pode oferecer felicidade fora de si mesmo. E a gente pode usar esse termo para falar bênção, né?
Deus não pode oferecer uma vida abençoada sem que Ele mesmo não faça parte desta vida. E é isso que nós vemos hoje no mundo. Pessoas que querem se declarar abençoadas por Deus, excluindo a fonte de bênção, excluindo o autor da bênção, deixando de adorar e servir aquele que é a fonte das bênçãos da nossa vida. Então isso não pode acontecer. E uma outra coisa importante é reconhecermos que a nossa bênção maior, irmãos, não são coisas que a gente pode receber no contexto material. A nossa bênção maior foi que um dia Deus levantou o seu rosto para nós, com misericórdia e graça, e nos chamou para sermos seus filhos, seu povo, a sua igreja. Essa é a maior bênção que podemos ter. As outras são complementos. Tem pessoas que querem as outras bênçãos, mas não querem a bênção maior. Então, se você tem a bênção maior da salvação, louve a Deus, porque um dia Ele levantou o rosto para você, não com ira, não com juízo, mas com misericórdia, graça e salvação. E louvado seja Deus, que Ele faz isso todos os dias. É ou não é, igreja? É ou não é, igreja? Todo dia, quando você orar, você agradeça a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor levantou o seu rosto com misericórdia e graça sobre a minha vida. Então vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a esse Deus. Vamos agradecer a Jesus, o perfeito abençoador, a perfeita fonte de bênção para as nossas vidas. E você que reconhece isso, levante a sua voz em oração, feche os teus olhos e comece a agradecer a Deus por Ele ter levantado o rosto sobre você com misericórdia, com perdão, com graça, trazendo a paz, a verdadeira paz que a Bíblia diz, né? Que Cristo instituiu em nós a paz com Deus. Não é a paz de uma guerra, não é uma paz numa cidade, não. Nós estávamos em rebelião contra Deus, nós estávamos afastados de Deus, mas o perfeito abençoador veio ao nosso encontro, nos reconciliou com o Pai e nos concedeu a perfeita paz. Como diz Paulo aos Romanos, nós temos paz com Deus mediante Cristo Jesus. Por isso, Senhor, eu oro por cada vida que está aqui nesta noite. Ó Deus, que ele reconheça, que ela reconheça, Pai, que ele é um homem abençoado, que ela é uma mulher abençoada, porque a maior bênção que o homem pode receber, nós já a temos, Senhor. Temos Cristo como Senhor, como Salvador de nossas vidas, e esta é a maior bênção que um homem pode receber, Pai. E nós também te agradecemos, Senhor, porque o Senhor levantou o seu rosto sobre nós, não com ira, não com juízo, mas levantou o seu rosto com misericórdia para nos salvar, com graça para nos atrair para si. Ó Deus, com o teu Espírito Santo que abriu os nossos olhos, os nossos corações, para ouvirmos a tua palavra e vivermos segundo a tua palavra. Por isso, Senhor, conserva no coração dos teus filhos a alegria de te servir, a alegria de te adorar, Pai, e quando reconhecemos que estas bênçãos foram trazidas a nós, Pai, que a nossa atitude não seja uma atitude de, ó Deus, de simplesmente dizer, sou um abençoado por Deus, não, Senhor, mas que a nossa atitude seja a atitude dos discípulos, que a tua palavra diz que à medida que o Senhor os abençoou, eles o adoraram, eles louvaram o teu nome, e permaneceram na tua casa, adorando todos os dias, Pai, e que essa seja a nossa atitude por toda a nossa vida, ao recebermos a bênção da salvação, adorarmos o Senhor todos os dias da nossa vida. Nós te pedimos isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Quem é um abençoado de Deus? Mas um abençoado pela salvação. As outras bênçãos são acrescentadas a nós.
E eu quero terminar esse culto. Geralmente eu termino o culto declarando o que nós chamamos de a bênção apostólica. Quando eu falo que o amor de Deus, a graça de Jesus e a companhia do Espírito Santo vos acompanhe. Essa é a chamada bênção apostólica. Mas hoje eu quero encerrar o culto com a bênção sacerdotal. E é exatamente esse texto que foi a base da nossa pregação. Então levante a sua mão assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. E que você saia daqui nessa certeza, sou um abençoado por Deus. Lembrando aos irmãos